Vamos ler a coluna do João Filho, do Intercept, só para a gente fechar aqui a nossa live. Agradecer a presença de todos vocês. E é isso aí, meus queridos. Bolsonaro fez o brasileiro odiar a vacina. Agora as doenças estão voltando. O ex-presidente fez do boicote de imunizantes uma plataforma pública, derrubando a cobertura vacinal entre crianças. Agora a poliomielite voltou. Vamos ler aqui essa matéria do Intercept Brasil. Há menos de um mês, Bolsonaro contou com mais uma de suas mentiras sobre a vacina contra a Covid. Alegou que há nela grafeno, uma substância que se acumularia nos testículos e nos ovários. Isso, obviamente, não faz o menor sentido. Trata-se apenas de mais uma dose de puro suco de chorume negacionista que tomou o país. A diferença é que, dessa vez, Bolsonaro resolveu pedir desculpas pela barbaridade. O motivo é claro: quem não tem foro privilegiado tem medo. O negacionismo de Bolsonaro e de sua turma durante a pandemia deixou um legado aterrorizante para o país. Se antes éramos a referência internacional da vacinação, hoje somos um exemplo negativo. O Brasil sempre ostentou um dos maiores índices de cobertura vacinal do mundo, mas isso já não é mais uma realidade. A queda na cobertura vacinal não começou exatamente no governo Bolsonaro. A vacinação de crianças até 2 anos, por exemplo, vem apresentando uma queda desde 2011. O movimento anti-vacina, que sempre foi forte na Europa e nos Estados Unidos, começou a crescer no país. O bolsonarismo não iniciou o negacionismo vacinal, mas ajudou a legitimar e a disseminar esse movimento que atenta contra a saúde sanitária no mundo. O país passou os últimos 3 anos vendo seu presidente fazendo do boicote às vacinas uma política pública. O candidato anti-vacina obteve mais de 58 milhões de votos na última eleição. O impacto disso é imenso. Se antes o negacionismo sobre as vacinas era algo incipiente no Brasil, depois da tragédia bolsonarista ele será consolidado. Doenças que já estavam praticamente erradicadas voltaram a circular. A poliomielite, que estava erradicada desde 89, voltou a dar as caras. O governo Bolsonaro destruiu o Plano Nacional de Imunização, PNI. Em 2017, o Brasil ainda tinha a segunda maior cobertura vacinal infantil do mundo, só perdia para a China. Hoje, o país tem a segunda pior taxa de vacinação infantil da América Latina, perdendo apenas para a Venezuela. Em julho do ano passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que o Brasil está entre os 10 países com maior número de crianças com vacinação atrasada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, entre os motivos para a queda de vacinação estão a falta de informação da população, a pouca confiança em governantes e o crescimento do movimento anti-vacina. Essas foram as consequências de aposentar o Zé Gotinha e praticamente paralisar as campanhas de vacinação. Lembremos que, durante a pandemia, quando foi cobrada a presença do Zé Gotinha na comunicação do governo, Eduardo Bolsonaro ironizou a posar com a imagem do personagem segurando uma agulha, como se em forma de fuzil. Se antes o negacionismo sobre as vacinas era algo incipiente no Brasil, depois da tragédia bolsonarista ele está consolidado. Os resultados do abandono do Plano Nacional de Imunização chocou a equipe de transição do governo Lula no fim do ano passado. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Quioro, que faz parte do grupo, a baixa cobertura vacinal gerou uma situação de absoluta insegurança sanitária. Esse não é o diagnóstico apenas do grupo de transição, é o diagnóstico apontado pelos gestores estaduais e municipais e os especialistas. Para a reconstrução do Plano Nacional de Imunização, a ministra Nízia Trindade iniciou mais do que uma campanha, mas um movimento nacional pela vacinação com Zé Gotinha voltando a ser protagonista e com a presença de artistas brasileiros no material informativo. O objetivo é retomar as altas coberturas vacinais e retomar o apreço que o brasileiro sempre teve pelas vacinas. Em 2019, antes da pandemia, escrevi sobre a relação íntima entre governos de extrema-direita e o movimento anti-vacina. Cheguei a elogiar a atuação do então ministro Mandetta, que se mostrava preocupado com a queda de índice de vacinação e não seguia a onda anti-vax de Olavo de Carvalho, que até então era o grande guru do governo. O ministro parece ter juízo nessa seara. O risco é que, se por algum motivo o Mandetta cair, há uma chance do nome antivacina substituí-lo. Batata. Mandetta caiu por defender a vacina, virou persona não grata do bolsonarismo e foi substituído por sucessivos lacaios do negacionismo. O resto é história. Entre tantas coisas que o bolsonarismo destruiu em 4 anos, a cultura da vacinação está
entre as mais abjetas. Bolsonaro ajudou a transformar um assunto que era ponto pacífico entre os brasileiros em matéria de opinião, de debate. Defender as vacinas virou coisa de esquerdista. Se o Brasil parecia um país imune à estupidez do movimento antivacina, depois de Bolsonaro virou um dos seus principais celeiros. Além do ex-presidente e de seus aliados, médicos, influencers e outras figuras obscuras de extrema-direita fizeram uma campanha pesada contra a vacina nos últimos anos. Para reverter isso, não basta apenas uma campanha maciça de conscientização. É fundamental que o país puna rigorosamente os principais agentes de negacionismo que contribuíram para a morte de milhares de brasileiros durante a pandemia. Os graves crimes contra a saúde pública não podem ficar impunes, senão correremos o risco de ter que lidar mais uma vez com esses criminosos no futuro. Bolsonaro continua cometendo esses crimes, mas agora pede desculpas, que na próxima vez ele peça da cadeia. Ótimo texto aí do João Filho, um bom resumo aí desses atentados, desses absurdos que o Bolsonaro fez nos nossos últimos anos. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado